Olá, bem-vindos a esta nossa conversa sobre a evolução do pensamento de Melanie Klein, especificamente naquele período bem rico depois de 1932. Uma fase, né, cheia de transformações intensas. Oi, é isso mesmo. É um período fascinante, porque é quando as ideias dela, que já vinham se formando, ganham, digamos, uma nova estrutura, né? Conceitos que a gente usa até hoje na clínica. Conceitos que ainda geram muita discussão, muito debate na psicanálise. Sem dúvida. Estamos falando do momento em que a posição depressiva se consolida como conceito central e, um pouco mais tarde, surge a ideia da posição esquizoparanoide. Isso realmente mudou a maneira de pensar o desenvolvimento psíquico inicial. E para guiar a gente nessa exploração, a gente está se baseando bastante na análise assim super detalhada do Jean-Michel Petot, naquele segundo volume do trabalho dele sobre a Klein, que cobre justamente de 1932 a 1960. O Petot faz um trabalho incrível de reconstrução histórica e crítica. Ele não só expõe as ideias, mas mostra as tensões, as mudanças, às vezes até as contradições do percurso da Klein. E a nossa ideia aqui é justamente mergulhar nisso, né? Sem tentar simplificar demais, mas buscando entender a fundo essas viradas conceituais. É uma conversa para quem realmente se interessa pela teoria psicanalítica em profundidade. Exato. Nada de sobrevoo superficial. A gente quer rastrear a lógica interna, as inovações e como os conceitos foram evoluindo. Perfeito. Então, a nossa missão hoje é mapear essas grandes mudanças no pensamento kleiniano pós-32. Vamos ver como a posição depressiva, que era central, foi se articulando, se modificando com a chegada de novas ideias, como os mecanismos esquizoides, a questão dos instintos ganhando mais peso. Pronta para começar essa jornada? Te lembrar que a Klein não construiu um sistema fechado e pronto, né? O pensamento dela era muito vivo, muito alimentado pela experiência clínica. E o Pesnot sugere, de forma bem didática, dividir essa fase em dois grandes momentos, ou duas grandes etapas. Certo. E qual seria a primeira etapa? A primeira, que lia mais ou menos de 1935 até uns 1945, é fortemente marcada pela centralidade da posição depressiva. É o conceito que organiza o pensamento dela nesse período. Ok, a famosa posição depressiva. Qual era a grande, a sacada principal da Klein ali por volta de 1935, quando ela formula isso mais claramente? A ideia central, formulada em 1935, é que lá pela metade do primeiro ano de vida, mais ou menos, o bebê atravessa uma crise depressiva que é considerada normal, parte do desenvolvimento. Uma crise depressiva normal. Isso já é um conceito forte. Sim. E o gatilho para essa crise seria o medo de perder a mãe. Mas não a mãe só como fonte de alimento, e sim a mãe que o bebê começa a perceber como uma pessoa inteira, um objeto total. Ah, então a percepção do objeto como total é o ponto-chave aí. Exatamente. E esse medo de perder a mãe total já implica que existe amor. Existe preocupação com essa mãe, não é só dependência, é um vínculo afetivo mais complexo. E a forma como o bebê consegue ou não elaborar essa crise, lidar com essa angústia, vai ter um impacto imenso na formação da personalidade e na saúde mental futura. Entendi. Mas essa noção de objeto total. O Winnicott aponta que o sentido inicial, lá em 35, era um pouco diferente do que a gente talvez pense hoje, né? Não era simplesmente juntar as partes boas e más da mãe. Essa é uma nuance importante que o Petot resgata. Em 1935, o objeto total tinha alguns sentidos entrelaçados. Mas o principal não era ainda a síntese de aspectos bons e maus. O foco era em outros contrastes. Quais contrastes? Primeiro, o objeto total como uma pessoa inteira. A mãe como um ser humano, em oposição a objetos parciais como órgãos isolados, tipo seio ou pênis. Isso está ligado a uma percepção mais realista do mundo externo. Embora Klein ainda partisse de um postulado meio atomístico, herdado de Freud, de que a percepção dos detalhes precede a do todo. Certo. Pessoa inteira versus órgão parcial? Que mais? Segundo, o objeto total como objeto unificado. Ou seja, a criança começa a perceber que a mãe boa que gratifica e a mãe má que frustra são, na verdade, a mesma pessoa. Antes disso, na fase anterior, essas imagens estariam mais separadas na mente infantil. Há uma certa confusão inicial no texto dela entre órgãos parciais e aspectos parciais bom, mal.
mas a ideia de unificação da identidade do objeto é central. Ok, então, pessoa inteira e unificada. E tinha mais algum sentido? Sim, outros dois que aparecem talvez de forma mais marginal em 35, mas que ganham importância depois. O objeto intacto versus o objeto danificado pelos ataques sádicos fantasiados. E o objeto real, externo, versus o objeto imaginário, introjetado, fantasiado. Esse último ponto parece crucial para a questão da realidade psíquica versus realidade externa. Exato. A novidade na posição depressiva não é a introjeção em si, que Klein já achava que ocorria desde o início, mas a introjeção de um objeto total, nesse sentido de ser uma pessoa unificada percebida de forma mais realista externa. É a síntese entre o mundo interno, povoado por fantasias, e o mundo externo sendo percebido. Essa percepção mais integrada dispara nova forma de ansiedade. E essa ansiedade, então, a ansiedade depressiva. Como a Klein a caracterizava? O que ela tinha de diferente da ansiedade mais primitiva, persecutória? Boa pergunta. A definição inicial da ansiedade depressiva é essa combinação. O medo de perder o objeto amado, agora percebido como total e unificado, junto com a culpa pelos próprios impulsos destrutivos, pelos ataques sádicos que o bebê fantasiava ter dirigido a esse mesmo objeto. Então não é só o medo da retaliação, da vingança do objeto atacado, isso seria mais paranoide, certo? Exato. Klein diferenciava já em 35. A ansiedade paranoide é mais focada no medo pelo próprio ego, medo de ser destruído, perseguido. A ansiedade depressiva, por sua vez, inclui uma preocupação genuína com o objeto, com o bem-estar da mãe amada que se teme ter danificado ou poder perder. E a emergência da preocupação com o outro, então? De certa forma, sim. Embora Klein depois explore a base narcísica dessa preocupação. O objeto amado é também o bom objeto interno, parte do self. Mas a qualidade do afeto é diferente. Surge a nostalgia, a saudade, pining em inglês, a tristeza pela perda potencial. E a culpa? Qual o papel exato dela? A culpa é central, mas não é qualquer culpa. A ansiedade só se torna plenamente depressiva, segundo Klein, quando o ego consegue reconhecer a intencionalidade do próprio ódio dirigido ao objeto que também ama. É a dolorosa tomada de consciência da própria ambivalência psíquica. Reconhecer que eu odeio quem eu amo. Isso. E essa consciência traz consigo remorso, a piedade pelo objeto, o arrependimento e, crucialmente, a necessidade de reparar o dano fantasiado. A reparação surge como uma consequência direta da culpa depressiva. Faz sentido. É um cenário emocional bem complexo para o bebê, né? Medo da perda, culpa, ambivalência. Como ele lida com isso? Quais seriam as defesas contra essa angústia toda? Klein descreve vários mecanismos. O mais importante para a superação da posição depressiva é, como falamos, a reparação. É o esforço para restaurar o objeto bom interna e externamente. Movido pela culpa e pelo amor que sobrevive ao ódio. Exatamente. Mas antes que a reparação possa operar de forma mais madura, Klein descreveu outras defesas, que seriam mais, digamos, emergenciais para lidar com a intensidade da angústia. E aí entra aquela questão da posição maníaca. Sim. Em 1935, Klein descreve a posição maníaca. Inicialmente, ela até chama de posição, mas depois vai ser mais vista como um conjunto de defesas específicas. É uma forma de o ego tentar se proteger da dor esmagadora da posição depressiva. E que defesas seriam essas da tal posição maníaca? São basicamente 4 mecanismos que ela descreve mais tarde, mas a ideia geral já está em 35. Primeiro, o sentimento de onipotência, de controle mágico sobre os objetos, especialmente os internos. Tentar dominar a situação para não se sentir à mercê da perda ou da culpa. Tipo, eu controlo tudo, nada pode me atingir. Isso. Segundo, a negação, denial, verloin non. Negar a importância do objeto, negar a dependência, negar a própria agressividade ou a dor da perda. É uma tentativa de desapego forçado, muitas vezes ligada à hiperatividade. Negar para não sentir. Exato. Terceiro, introduzido mais formalmente em 1940, mais ligado à ideia maníaca,
É a idealização. Criar uma imagem super positiva do objeto para negar qualquer falha, qualquer aspecto mau ou frustrante, ou mesmo para negar a perda. É uma defesa precária, claro. E o quarto? O triunfo. Esse é mais ligado ao sadismo. É sentir um prazer quase sádico em derrotar o objeto, em humilhá-lo, controlá-lo. No luto, por exemplo, seria sentir que se venceu o morto, negando a dor da perda através de um sentimento de superioridade. É normal ter um elemento disso, mas em excesso impede a elaboração. Então, onipotência, negação, idealização e triunfo. Um coquetel defensivo bem intenso. Sem dúvida. E Klein via uma oscilação entre esses momentos maníacos, de tentativa de controle e negação, e os momentos de dor depressiva mais avassaladora. A defesa maníaca seria uma tentativa de evitar a saudade, a nostalgia pelo objeto perdido ou ameaçado. Mas o Peto também menciona algo surpreendente. A cisão, splitting, aparecendo como defesa depressiva nesse período. Como assim? A gente costuma associar a cisão à fase anterior, esquizoparanoide. Pois é, essa é uma das grandes revisões que Klein faz depois, em 1946. Mas em 1935, e nos anos seguintes até 45, ela descreve sim uma cisão que seria uma reação à própria posição depressiva, a percepção da ambivalência e da unificação do objeto. Como funcionaria essa cisão depressiva? A ideia é que, ao perceber que o objeto amado e odiado são o mesmo, o eu, para proteger a esfera do amor do contato contaminador com o ódio, reproduziria ativamente a separação entre bom e mal. Não seria mais só uma imaturidade, uma não integração, mas uma defesa ativa. Uma defesa para manter o bom objeto a salvo do próprio ódio. Exatamente. Manter uma esfera idealizada sem conflito, onde o objeto bom total, embora uma imago cindida, pudesse ser amado sem ambivalência. Isso ajudaria a ganhar confiança nos objetos reais e internalizados, mesmo que fosse à custa de adiar a plena integração da realidade psíquica. Então a sequência seria não integração inicial, unificação do objeto, entrada na posição depressiva, cisão defensiva para lidar com a angústia dessa unificação. Essa parece ser a lógica descrita por Klein entre 1935 e 1945. Essa cisão permitiria que o amor e a confiança se estabelecessem antes de o ego ter força para encarar a ambivalência de frente. Com o tempo, essa cisão diminuiria. Entendi. E a reparação? Ela só entra em cena depois dessa fase de cisão e defesas maníacas? Parece que sim. A reparação, para ser efetiva, precisaria que houvesse um objeto bom minimamente estabelecido e protegido pela cisão para ser reparado. Primeiro viriam as formas maníacas de reparação, mais onipotentes, quase alucinatórias, eu conserto tudo magicamente na minha mente. A fórmula que Betotti menciona. Os objetos estão mortos, mas eu posso ressuscitá-los? Exato. Depois, com o desenvolvimento motor e cognitivo, essa reparação maníaca daria lugar a uma reparação mais obsessiva, ligada a ações concretas, rituais, atenção aos detalhes. Isso já diminuiria a necessidade de onipotência e aproximaria o ego da realidade. Então tem uma progressão. Dor depressiva, defesas, maníacas, cisão, reparação, maníaca, depois obsessiva, superação, parcial da posição depressiva. Grosso modo, essa parece ser a dinâmica que Klein descreve nesse período. A ansiedade depressiva plena, com saudade, remorso, piedade, só poderia ser sentida e elaborada depois que essa fase mais defensiva, maníaco-obsessiva, tivesse preparado o terreno, fortalecido um pouco o ego. E para que essa reparação e superação aconteçam, a introjeção de um objeto bom parece fundamental, né? Ter algo bom dentro para dar força. Sem dúvida. A introjeção bem-sucedida do bom objeto é vista como a condição essencial para superar a posição depressiva. É o que dá ao ego a confiança na sua própria capacidade reparadora e na bondade fundamental dos objetos. E como Klein descreve essa introjeção na posição depressiva? Ela continua ligada à fantasia de incorporação oral como antes. O sucesso significa estabelecer, Aufrichtung, em alemão, o bom objeto dentro de si.
A falha estaria ligada a uma expulsão violenta, talvez anal, que transformaria o objeto em perseguidor. Como falamos, o que é novo não é a introjeção em si, mas o fato de ela se aplicar agora a um objeto total. E a identificação? Klein usa esse termo também. Qual a relação com a introjeção? Aqui as coisas ficam um pouco mais nebulosas nos textos desse período. Klein usa a identificação de formas variadas. Às vezes, a identificação com o objeto bom parece ser uma condição para a depressão. O ego se vê como o objeto bom e sofre por não conseguir protegê-lo dos ataques sádicos. Isso levaria ao reconhecimento da realidade psíquica. Um pouco diferente da introjeção que fortalece. Sim, e depois, especialmente em Amor, Culpa e Reparação, 1937, ela fala da identificação empática. Essa sim seria um mecanismo chave para o amor e a preocupação com os outros. É se colocar no lugar do outro para entender o sofrimento dele e poder reparar. Estaria ligada à culpa suportável. Uma culpa que leva à empatia e à ação reparadora. Isso, um ciclo virtuoso. Culpa, identificação empática, reparação, amor reforçado, culpa diminuída, mais identificação, amor. Mas, curiosamente, Klein também aponta a base narcísica disso. Amamos o objeto à nossa própria imagem. Nos identificamos com aquilo que valorizamos em nós mesmos. Então temos a introjeção, trazer o objeto bom para dentro, e a identificação empática, se colocar no lugar do objeto. Petot sugere que Klein não articula muito bem a relação entre esses dois conceitos nesse período. Exato. Parece haver uma tensão não resolvida aí. São duas vias para lidar com a posição depressiva. Uma mais focada em fortalecer o self com o objeto bom interno, outra mais focada na relação com o outro através da empatia. Talvez elas ocorram em momentos diferentes da elaboração da posição depressiva. E essa ideia de dentro de objetos introjetados leva a outro conceito importante que surge nesse período, o mundo interno. Sim, formalizado mais claramente por volta de 1940 no trabalho sobre o luto. A ideia de um espaço psíquico interno, povoado por esses objetos introjetados, pais, partes boas e más deles, figuras reais e fantasiadas. A segurança e a integração do ego dependeriam da coesão e da harmonia desse mundo interno. Isso dá uma nova dimensão para entender a psicopatologia, né? Não é só ter objetos maus, mas ter um mundo interno caótico, em guerra. Exatamente. A regressão, por exemplo, passa a ser entendida não só como uma transformação de objetos bons e maus, mas como uma perda da unidade, um retorno ao caos interno. No luto normal, o trabalho seria justamente o de reconstruir esse mundo interno, que foi abalado pela perda do objeto externo, mas principalmente pela ameaça de que os objetos maus internos tomem conta. E qual o maior perigo no luto, segundo essa visão? O principal perigo seria o triunfo maníaco sobre o objeto perdido, transformar o amor em ódio para não sentir a dor. Por isso a idealização temporária do morto seria necessária, para proteger a imagem boa interna. Klein descreve fases no luto, um endurecimento inicial, defesa maníaca e depois um amolecimento com tristeza, saudade, choro, que permitiria a reconstrução interna. E como isso se aplicaria à posição depressiva infantil? O bebê não tem um luto real como o adulto. Klein argumenta que a perda imaginária é vivida pelo bebê com a mesma intensidade de uma perda real. Talvez até mais, pela dificuldade em testar a realidade. Cada ausência da mãe pode ser sentida como uma catástrofe interna, uma destruição do mundo interno. O desafio não é só manter a imagem boa da mãe na ausência, mas conseguir manter a relação boa com ela quando ela está presente, apesar das fantasias persecutórias e destrutivas. E aí entra o papel da realidade externa, dos cuidados maternos. Fundamental. Os cuidados reais da mãe, a presença, o toque, a voz, a resposta às necessidades, funcionam como provas de que o objeto amado interno e externo não foi destruído, não é vingativo. Isso ajuda a desmentir as fantasias paranoides e a fortalecer o bom objeto interno. É a base do modelo kleiniano para pensar a interação ambiente-psiquismo. O equilíbrio ótimo entre gratificação e frustração é necessário. Um ambiente suficientemente bom, como diria o Winnicott depois. Exato, a ideia já está presente em Klein. E esse mundo interno é muito concreto para ela, ligado a experiências corporais,
a fantasias inconscientes profundas que podem se manifestar até na hipocondria. Recapitulando essa primeira parte, temos a entrada na posição depressiva pela percepção do objeto total, a ansiedade complexa, perda plus culpa, as defesas, cisão depressiva, posição maníaca e os mecanismos de superação, introjeção do bom objeto, reparação, talvez identificação empática, tudo isso formando um mundo interno que precisa ser harmonizado. É isso? Basicamente isso. É um sistema conceitual rico, centrado na relação com o objeto total e na elaboração da ambivalência. E como isso se conectava com as fases do desenvolvimento infantil que a psicanálise já descrevia, como o desmame, o controle dos esfíncteres, o édipo. Daí a importância que ela dava ao manejo do desmame. Muita importância. Ela aconselhava um desmame gradual, começando por volta dos 5, 6 meses e completando lá pelos 9 meses, para não sobrecarregar o bebê. E enfatizava a importância da relação feliz com a mãe desde o início, o contato físico, o calor, a voz, antecipando muito do que Bowlby e outros pesquisadores da vinculação mostrariam depois. A forma como a fase paranoide anterior foi vivida influencia diretamente como a posição depressiva será enfrentada. E o treinamento de higiene? Também era visto sob essa ótica. Klein recomendava evitar pressão, não dramatizar e adiar um pouco para não coincidir com a pressão do desmame. Mas via um lado positivo. O desenvolvimento do controle dos esfíncteres poderia ser uma oportunidade para o bebê sentir mais poder e modificar a ansiedade. Como assim? Poderia se ligar às tendências obsessivas normais do segundo ano. A criança, ao controlar os esfíncteres e oferecer as fezes à mãe numa troca reconciliadora, poderia fantasiar que estava reparando a mãe interna danificada. O controle do esfíncter seria um controle dos perigos internos, objetos maus, impulsos. Isso diminuiria a culpa e satisfaria um impulso de reparação. Interessante essa leitura simbólica. Mas ela também alertava para os riscos, né? Sim, principalmente o risco de um círculo vicioso se a mãe tivesse muita ansiedade em relação às fezes, confirmando para o bebê a maldade delas e dos impulsos associados. A atitude tranquila e prazerosa da mãe, na relação, era fundamental. E o desenvolvimento motor, o brincar? O desenvolvimento motor, como andar e os movimentos finos, era visto como crucial para superar a passividade inicial e dar base para a reparação ativa. A criança agora podia ir atrás da mãe, fazer coisas para ela. E o brincar, claro, era o palco principal para elaborar as ansiedades, como no jogo de esconde-esconde, forte dá, para dominar a perda. Certo. E o grande tema do complexo de Édipo? Como ele entra nessa história da posição depressiva? Klein meio que bagunçou as fases freudianas clássicas, não? Bagunçou bastante. Ela mesma admitiu, por volta de 1945, a dificuldade de manter fases edípicas rígidas depois de introduzir o conceito de posição. Há uma sobreposição, uma interação constante. Mas qual a relação temporal entre Édipo e posição depressiva? A depressiva vem antes, como algo pré-edípico, centrado na mãe, ou elas coincidem? Essa é uma das grandes mudanças e talvez uma das tensões na teoria dela nesse período. Inicialmente, a posição depressiva parecia mais ligada à relação dual com a mãe, mas as ilustrações clínicas e desenvolvimentos teóricos posteriores mostram uma simultaneidade. Simultaneidade? Como assim? Klein passa a ver a posição depressiva não só como o ponto de fixação da melancolia, mas também como um momento de elaboração do Édipo. A internalização dos pais e da cena primária já começaria na fase paranoide anterior, no pico do sadismo, e a fase inicial do Édipo seria justamente a posição maníaca, com a tentativa de controlar onipotentemente os pais combinados internalizados. Então, o Édipo kleiniano já começa na posição depressiva e de forma bem maníaca e talvez psicótica. Exatamente. O Édipo não seria puramente neurótico. Ele teria raízes nessas fases mais primitivas e defensivas. Isso é uma diferença importante em relação a Freud. A angústia central da posição depressiva, nesse contexto edípico, seria ligada à fantasia da relação sexual dos pais, a cena primária,
vivida como extremamente destrutiva e perigosa para os objetos internos e para o próprio ego. E a famosa ímago dos pais combinados. Importante. A ideia de que, inicialmente, as imagens parentais estão fundidas, sincréticas, e que um aspecto crucial do desenvolvimento, ligado à cisão defensiva, nesse período, é conseguir dissociar essas imagens. Separar pai e mãe, distribuir amor e ódio entre eles, aliviaria a ansiedade ligada a essa figura combinada, que era vista como objeto de inveja sucedendo o seio. E os impulsos genitais, como entram? A posição depressiva não parece muito focada no oral e anal. Sim, o foco inicial é oral-anal. Mas Klein conecta os impulsos genitais posteriores à necessidade de reparação ligada à posição depressiva. Já em 1932, ela sugeria que a menina retorna à mãe na fase feminina do Édipo por culpa e desejo de reparar os ataques sádicos anteriores. E mesmo a fase masculina, na menina, seria motivada por culpa e desejo de reparar a mãe usando o pênis, fantasiado. Então a culpa depressiva impulsionaria o desenvolvimento libidinal edípico? Exatamente. O desejo de ter filhos, por exemplo, seria reforçado pelo desejo de reparar os pais internos, de dar a eles um bebê como presente restaurador. A própria realidade do coito poderia funcionar como um teste de realidade para as fantasias sobre o interior do corpo materno. E a fantasia de restauração mútua dos pais no ato sexual seria reparadora. Essa ligação entre reparação e sublimação, incluindo a genitalidade, é bem consistente na obra dela. E a neurose infantil? Como ela se encaixa nesse quadro? A neurose infantil normal é vista por Klein como a principal forma de elaborar e superar a posição depressiva. Não é só uma expressão da angústia, mas um processo construtivo. Quer dizer que ter sintomas neuróticos na infância seria bom? Dentro de certos limites, sim. Seria um sinal de que o ego está lutando contra as ansiedades psicóticas subjacentes ligadas às posições paranoide e depressiva, usando mecanismos mais neuróticos. Ela descreve fases típicas. Quais seriam? Primeiro, as fobias, no início do segundo ano. Seria uma tentativa de externalizar os perseguidores internos, projetando a ansiedade num objeto externo, um animal, por exemplo, que, por mais assustador que seja, é menos terrível que os perseguidores internos. Se bem sucedida, a fobia ajuda a fortalecer o ego, atenção, percepção. E depois das fobias? Viriam as tendências obsessivas, também no segundo ano. Rituais, repetições, preocupação com ordem e limpeza são sintomas neuróticos, mas Klein os via como parte essencial do desenvolvimento normal, ligados diretamente à reparação, precisão, perfeccionismo e ao controle da ansiedade e da culpa anal. Seriam a base para futuras sublimações e traços de caráter. E, finalmente, o período de latência. Sim, após a resolução sempre parcial do Édipo e da posição depressiva, a neurose infantil tenderia a diminuir. A repressão, um mecanismo mais neurótico, substituiria a cisão, mais primitiva, como defesa principal. A capacidade de sublimação aumentaria. Então a posição depressiva é realmente uma encruzilhada. Dela podem sair caminhos para a depressão, mania, paranoia, mas também para as neuroses e para a anormalidade, através da elaboração na neurose infantil. Exatamente essa a ideia. É a posição central do desenvolvimento. Ok, acho que cobrimos bem essa primeira grande fase centrada na posição depressiva. O Petot, no entanto, aponta alguns paradoxos ou tensões internas nesse modelo, né? Sim, ele levanta alguns pontos interessantes para pensar. Um primeiro paradoxo seria que a definição de objeto total parece depender mais da percepção unificada do que de uma relação emocional plena desde o início. A mudança na relação com o objeto, amor, culpa, parece ser a chave, mas a definição inicial foca mais no aspecto cognitivo-perceptual. Outro ponto. A própria ansiedade depressiva. Ela não é só ansiedade de separação ou só culpa. Inclui elementos persecutórios. A ansiedade depressiva completa, com culpa e nostalgia juntas, talvez seja raramente sentida no início, sendo mais uma conquista posterior. Faz sentido. E sobre a posição maníaca? O paradoxo aí é ela ser descrita dentro da posição depressiva. Não seriam posições totalmente separadas, mas a maníaca seria um conjunto de defesas contra a ansiedade depressiva.
A reparação que surge daí superaria mais o polo passivo, a dor, do que a posição como um todo. E a relação com o Édipo? O paradoxo é que a posição depressiva, como vimos, não parece preceder totalmente o Édipo, mas coincidir com seu início, especialmente com a fase maníaca de controle dos pais combinados. Isso borra a linha entre pré-edípico, edípico e psicótico neurótico. E o último paradoxo que Petote levanta tem a ver com o desenvolvimento cognitivo. Sim, ele faz uma ponte interessante com Piaget e outros psicólogos do desenvolvimento. A entrada na posição depressiva, por volta dos 4, 5 meses, segundo Klein, coincide com o estágio 3 de Piaget, onde o objeto é unificado perceptualmente, mas ainda não tem permanência quando fora do campo visual. E o que isso explicaria? Explicaria a intensidade da ansiedade de perda, se o objeto some, ele deixa de existir, o medo do retorno persecutório, o objeto pode voltar mal, e talvez até o medo da fusão dos pais. Objetos vistos juntos podem ser percebidos como fundidos. Haveria uma primeira fase da posição depressiva, ligada a esse estágio cognitivo, com a ansiedade mais esmagadora e defesas mais primitivas, cisão, negação maníaca. E depois? Depois, por volta dos 9, 10 meses, com a aquisição da permanência do objeto, Piaget estágio 4, a locomoção, os movimentos finos, aí sim seria possível a introjeção mais estável do bom objeto e a reparação mais prática e simbólica. A relação com o mundo interno se aprofundaria. Isso sugere fases dentro da própria posição depressiva, ligadas ao desenvolvimento cognitivo e motor. Muito interessante essa articulação. Mostra como a teoria kleiniana pode dialogar com outras áreas. Bom, acho que podemos passar para a segunda grande fase que o Petot analisa, né? A virada de 1946. Exato. O ano de 1946 é um marco com a publicação do artigo Notas sobre alguns mecanismos esquizoides. Aqui o foco de Klein se desloca decisivamente para os primeiríssimos meses de vida, antes mesmo da posição depressiva como descrita anteriormente. E o que muda fundamentalmente com esse artigo? São várias mudanças importantes. A mais famosa é que a cisão, splitting, que antes era vista como um mecanismo até depressivo, agora passa a ser o mecanismo central da fase anterior, que ela vai chamar de posição paranoide esquizoide. A cisão migra de posição, então. Sim, e mais. Essa cisão primitiva não é só do objeto bom-mal, mas está associada a uma cisão no próprio ego do bebê, que seria naturalmente não integrado no início. A separação inicial entre bom e mal deixa de ser vista só como imaturidade e passa a ser entendida como um efeito de uma cisão defensiva muito precoce. E qual a outra grande novidade de 1946? A introdução do conceito de identificação projetiva. Um mecanismo complexo que vai se tornar central na compreensão dos estados psicóticos e fronteiriços e das relações objetais mais primitivas. Certo. Cisão e identificação projetiva como mecanismos esquizoides. E como a introdução dessa nova posição, a paranoide esquizoide, impacta a compreensão da posição depressiva? Impacta bastante. Primeiro, a cisão deixa de ser o principal mecanismo da posição depressiva. Segundo, a depressão, ou pelo menos a ansiedade depressiva, pode começar antes da plena capacidade de integrar e reparar um objeto total. A transição entre as posições se torna mais fluida, mais gradual. E a relação entre introjeção, identificação e reparação também mudam. Sim, Klein vai refinar isso. A identificação mais plena ocorreria com um objeto total na posição depressiva. A introjeção passa a ser vista mais como um processo geral. E a reparação se consolida como consequência da culpa, que por sua vez depende do amor conseguir predominar sobre o ódio. O discurso metapsicológico da luta entre instintos de vida e morte ganha muito mais peso para explicar essas dinâmicas. A vitória do instinto de vida sobre o de morte seria a condição para elaborar a posição depressiva. Exatamente. Os momentos depressivos seriam a contraparte afetiva de um processo mais fundamental, energético.
A diminuição relativa do sadismo, a maior integração impulsionada pelo instinto de vida e a introjeção de um bom objeto parcial, o seio bom, já na posição paranoide esquizoide, se torna um pré-requisito crucial para ter forças para enfrentar a posição depressiva depois. Ok. Então vamos olhar mais de perto essa posição paranoide esquizoide. Como ela se define? Ela é a sucessora da posição paranoide, que Klein já descrevia desde 1935. A base é a mesma: ansiedades persecutórias intensas, medo de aniquilação pelo objeto mau, mas agora Klein adiciona os mecanismos esquizoides, cisão e identificação projetiva a esse quadro. Por isso, paranoide esquizoide. E como era a posição paranoide antes de 1946? Era basicamente a fase do pico do sadismo infantil, caracterizada pela projeção maciça dos impulsos destrutivos, pela criação de objetos internos aterrorizantes, imagos fantásticas, ataques ferozes em fantasia e o medo da retaliação, gerando um ciclo vicioso de ódio e medo. O ego era visto como mais rudimentar. A ansiedade era predominantemente pelo self e a expulsão anal era uma defesa-chave. Certo, e aí vem os mecanismos esquizoides em 46. Vamos detalhar essa cisão nessa nova perspectiva, o que ela tem de esquizoide? O aspecto esquizoide vem da associação com a cisão do próprio ego. Klein dialoga aqui, talvez implicitamente, com ideias de Fairbairn e depois Winnicott sobre um ego inicial não integrado. A cisão não é só uma estratégia, mas reflete e reforça essa não integração primordial. E ela é vista como mais violenta. Sim, Klein associa essa cisão primitiva a uma violência ligada a um instinto de morte que seria voltado não só contra o objeto, mas contra partes do próprio self. Mas ela faz uma distinção crucial, especialmente a partir de 1952. Que distinção? Entre fragmentação e cisão binária. Isso é muito importante. A fragmentação seria ligada diretamente ao instinto de morte, talvez a avidez, greed. É uma dispersão caótica dos impulsos destrutivos e das ansiedades, levando a uma desintegração do ego, ao medo de aniquilação total. É o extremo da desorganização. E a cisão binária? A cisão binária, por outro lado, seria ligada ao instinto de vida. É a separação mais organizada entre o bom, inicialmente o objeto idealizado, e o mal, o perseguidor. Essa cisão, embora primitiva, teria uma função protetora, isolar o bom objeto e a parte do ego ligada a ele da destrutividade. Seria um passo necessário para a futura integração do ego. Então, uma cisão boa e uma má. Poderíamos dizer assim. A cisão binária é defensiva, mas potencialmente organizadora. Claro que ela pode ser excessivamente rígida, criando barreiras intransponíveis entre bom e mal, o que traria problemas depois. Mas uma cisão binária mais moderada, com fronteiras porosas, seria precursora da repressão normal e da diferenciação consciente e inconsciente. E o que acontece se essa cisão binária falha? Se o bebê não consegue separar bom e mal? Aí entra outro estado terrível que Klein descreve, a confusão. Pode haver uma confusão primária antes da cisão se estabelecer, mas Klein foca mais na confusão secundária, como uma defesa regressiva ou resultado da falha da cisão. Confusão em que sentido? Confusão entre amor e ódio, entre o objeto bom e o mal. A criança não consegue mais distinguir um do outro. Isso pode ser causado por uma inveja muito intensa, que ataca o bom objeto, ou por mecanismos esquizoides muito fortes que embaralham tudo. Gera uma angústia terrível, medo de tomar o perseguidor por objeto bom, medo de aniquilar o objeto bom achando que é um mal. Uma dúvida paralisante. Exato. Uma dúvida torturante, incapacidade de se relacionar, de viver. Klein chega a dizer que é um estado mais doloroso que a própria ansiedade persecutória. Seria a base da esquizofrenia. Pesado. E os outros mecanismos? A idealização e a negação também mudam de lugar? Sim, ambos já eram associados à posição maníaca, defesa depressiva, mas em 1946 passam a ser vistos como mecanismos típicos da posição esquizoparanoide.
A idealização se liga à necessidade de criar um objeto totalmente bom, o seio ideal, inesgotável, como contrapartida do objeto totalmente mau e como defesa contra a percepção da própria destrutividade ou da inveja. E a negação? A negação, denial, também passa a operar nessa fase inicial, aplicada ao mau objeto interno cindido e às partes más do self. É uma defesa onipotente, ligada a fantasias de aniquilação mágica do que é mal. Em textos posteriores, ela quase se funde com a ideia de cisão violenta ou fragmentação, perdendo um pouco de autonomia conceitual. Ok. E agora a identificação projetiva. Esse é complexo, vamos tentar entender passo a passo. Qual a ideia central? A ideia central que Klein desenvolve entre 1946 e 1952 é repensar a relação entre identificação, introjeção e projeção. Ela queria superar a dicotomia simples, bom igual a introjetado, mal igual a projetado. Certo. E como a identificação projetiva faz isso? A definição de 1946 é uma combinação de cisão de partes do self e projeção dessas partes para dentro do objeto. É uma fantasia inconsciente, muitas vezes ligada a ataques sádicos, orais, anais, uretrais, de evacuar partes indesejadas de si, sentimentos maus, partes más do ego, fezes simbolicamente, para dentro do corpo da mãe ou do seio. Com qual objetivo? Vários, e muitas vezes contraditórios. Pode ser para se livrar do que é mal, para controlar o objeto por dentro, para possuí-lo, para danificá-lo como vingança, ou até para colocar o mal longe de si e atacá-lo lá fora. O resultado comum é um aumento da ansiedade paranoide. Medo de que o objeto invadido e controlado se vingue, ou medo de que o objeto agora contenha o mal que foi projetado. É uma relação bem intrusiva e controladora, então. Na sua forma mais patológica, sim. Mas Klein depois refina a ideia. A identificação projetiva não seria só para evacuar o mal. Poderia haver uma projeção de partes boas do self para dentro do objeto. Com que finalidade? Para estabelecer uma comunicação primitiva, uma forma de empatia arcaica, entender o outro colocando uma parte sua nele. Ou para colocar as partes boas em segurança dentro do objeto se o self se sente muito ameaçado. Isso poderia iniciar um ciclo bom de projeções e reintrojeções que enriqueceria o ego. Mas mesmo essa projeção boa teria riscos. Sim. O principal seria o medo de perder essas partes boas no objeto, resultando num enfraquecimento do ego. Isso geraria uma nova forma de ansiedade, mais ligada à perda de partes do self do que à perda do objeto em si. Uma ansiedade que mistura elementos esquizoides e depressivos. E Klein desenvolve mais a ideia da identificação projetiva depois, né? Na análise de um romance. Sim, no artigo sobre a identificação de 1955, analisando um romance de Julian Green. Ali ela explora a fantasia de introduzir a personalidade inteira no corpo do outro, muitas vezes como uma forma de ataque invejoso, e descreve os riscos disso para a identidade pessoal. Que riscos seriam esses? Primeiro, o medo de ser controlado pelo objeto que contém as partes projetadas. Segundo, o medo de ser submerso no objeto, de perder a própria identidade e memória na do outro. Terceiro, a confusão entre self e objeto, onde o objeto passa a representar o próprio self projetado, perturbando gravemente a relação com a realidade e a capacidade de pensar. Então, a identificação projetiva, mesmo quando não é puramente destrutiva, é sempre uma forma de relação muito fusional, que não reconhece a alteridade do objeto. Exatamente. É mais uma precursora da identificação do que uma identificação plena. É mais próxima do que a Hannah Segal chamaria de equação simbólica, onde o símbolo é a coisa, do que do simbolismo verdadeiro, onde o símbolo representa a coisa, mantendo a diferença. Não há uma relação verdadeira, que exige reconhecer o outro como separado. Fica claro como esses mecanismos esquizoides descrevem o funcionamento mental muito mais primitivo e potencialmente desorganizador do que o da posição depressiva original. Sem dúvida.
Eles dão conta de fenômenos psicóticos e fronteiriços de uma forma que o modelo anterior talvez não conseguisse tão bem. Mas aí surge uma questão. Se mecanismos como identificação projetiva podem envolver a perda de partes boas do self, gerando culpa ou depressão, como fica a distinção clara entre ansiedade paranoide e depressiva? Entre as duas posições, elas não acabam se misturando demais? Partes perdidas do self, já na fase esquizoparanoide. E qual a conclusão dela sobre isso? A conclusão mais tardia, lá por 1958, 1960, é que, na verdade, toda ansiedade é mista. A ansiedade paranoide nunca é pura, pois o objeto bom internalizado que se teme perder junto com o ego já é parte do ego. E a ansiedade depressiva já existe na posição esquizoparanoide, referindo-se à preocupação com a parte do ego que contém esse bom objeto. Então, não existem posições ou ansiedades puras. A diferença é só de proporção? Basicamente, sim. A predominância de uma ou outra dependeria de fatores mais fundamentais, principalmente constitucionais, ligados à força relativa dos instintos de vida e morte. É um retorno à primazia dos determinantes instintuais para explicar a qualidade da experiência psíquica. Isso meio que enfraquece o status da própria posição esquizoparanoide como uma posição coesa, não? Se ela contém mecanismos tão diferentes, cisão binária versus fragmentação, e até ansiedades depressivas. Teoricamente, sim. O conceito acaba se tornando um grande guarda-chuva para quase todos os fenômenos psíquicos primitivos. Clinicamente, continua útil para descrever certos estados, mas o poder explicativo final parece se deslocar para os fatores instintuais primários que determinariam qual caminho o desenvolvimento tomaria. A precedência temporal sobre a depressiva se mantém, mas é a dinâmica dos instintos que ganha o papel principal. Grande desenvolvimento teórico de Klein, focado justamente nesses determinantes internos, a inveja e a gratidão. Exatamente. É um retorno forte à teoria dos instintos, mas de uma forma muito concreta, focada nas suas manifestações psíquicas diretas: amor, ódio e agora, com destaque, avidez, inveja e gratidão. Ela se apoia muito no trabalho de Susan Isaacs sobre a fantasia como representante mental dos instintos. E qual a implicação disso para a relação com a realidade externa, com a frustração, por exemplo? A implicação é a primazia radical da realidade psíquica. A frustração real, a privação externa, só se torna psicologicamente significativa, só gera sofrimento intenso se for interpretada através de fatores internos. A privação, falta real, se transforma em frustração, sentimento de que algo devido foi recusado pela influência da avidez ou da inveja. Vamos começar pela avidez, greed. O que seria? Klein introduz esse conceito em 1952. Seria um desejo veemente, impetuoso, insaciável, que excede a necessidade real do bebê e aquilo que o objeto pode oferecer. É uma base oral, clara. E qual o status metapsicológico da avidez? É um instinto básico? Não exatamente primária. Seria uma expressão de impulsos destrutivos orais ligada a uma introjeção devoradora. Ela intensifica o ódio e a ansiedade persecutória, porque o bebê ávido sempre se sente frustrado e ataca o objeto. Mas a avidez em si seria resultado de um desequilíbrio inicial entre impulsos libidinais e agressivos, seja por privações reais excessivas, seja por um excesso constitucional de agressividade. É um círculo vicioso: avidez, frustração, mais ódio, avidez. Entendi. E para explicar a gratidão, e principalmente a inveja, Klein introduz outra ideia radical: o conhecimento inato do bom seio. Sim, essa ideia é fundamental para o pensamento tardio dela. A noção de que o bebê nasce com uma expectativa, um conhecimento pré-formado, inconsciente, de um objeto de bondade única, o seio materno, e depois a mãe. A ausência desse objeto esperado gera uma frustração profunda e é a base para a idealização. De onde viria esse conhecimento? A origem é um pouco obscura, talvez ligada a fantasias filogenéticas, mas a função é clara: justificar a possibilidade da gratidão primária, reconhecer o bem quando ele aparece, e da inveja primária, odiar o bem por ele não corresponder totalmente à expectativa ou por ser possuído por outro.
E também justifica a defesa do aleitamento materno, que ofereceria não só o leite, mas o contato, calor, cheiro, que corresponderiam a essa expectativa inata de uma relação boa. E esse bom seio inato teria outras funções? Sim, em 1957, Klein faz uma ligação surpreendente. O bom seio como símbolo da criatividade, Schaffensfähigkeit, como representante primordial do instinto de vida. Criatividade ligada ao seio? Não era mais ligada à genitalidade, ao pênis na psicanálise clássica? Tradicionalmente sim, mas Klein transpõe essa ideia para a oralidade primária. O seio bom se torna a fonte, o protótipo de toda a criatividade. Isso é radical, porque sugere que existe uma criatividade primária ligada a um instinto de vida que não deriva apenas da reparação de danos sádicos anteriores. Desafia a visão anterior dela mesma. Uau! E isso nos leva à gratidão. O que seria nesse contexto? A gratidão seria uma disposição inata, também ligada ao instinto de vida e à capacidade de amar. Ela é disparada pela experiência de prazer com o bom objeto, mas depende dessa capacidade interna de reconhecer e valorizar o bem. E qual o papel dela no desenvolvimento? É fundamental. A gratidão é necessária para que a satisfação se transforme em gratificação plena, em estabelecimento de um bom objeto interno estável. É a gratidão que permite ao bebê aceitar e introjetar a bondade do objeto, seja por introjeção simples ou por uma identificação projetiva boa. Ela é a base da confiança, do amor objetal e da saúde mental. Na visão final de Klein, a gratidão se torna até mais fundamental que a reparação como caminho para integração e criatividade. Se a gratidão é a expressão do instinto de vida, qual seria a expressão direta do instinto de morte nessa fase? Aí entra o conceito mais polêmico e talvez mais original da Klein tardia, a inveja, envy, introduzido formalmente em 1957. Polêmico por quê? E como ela define a inveja? É polêmico pela radicalidade e pelo peso que ela atribui a esse afeto. Klein diferencia a inveja do ciúme e da avidez. O ciúme é triangular, envolve 3 pessoas, medo de perder o objeto amado para um rival. A avidez é mais introjetiva, querer tomar tudo do objeto para si. A inveja para Klein é mais primitiva, mais dual. E qual a definição? É o sentimento de raiva e ódio dirigido a outra pessoa porque essa pessoa possui e desfruta de algo desejável. O impulso invejoso não é só tomar, mas principalmente estragar aquilo que o outro tem de bom, para que o outro não possa desfrutar. Estragar o bem do outro só porque o outro tem? Exatamente. É uma expressão direta, oral sádica e anal sádica dos impulsos destrutivos do instinto de morte. E a origem estaria na relação primeiríssima com o seio. Como assim? Ligada ao conhecimento inato do bom seio. Sim, a inveja nasceria da discrepância entre a expectativa talvez ávida de um seio perfeito e inesgotável e a realidade das frustrações e privações inevitáveis. O bebê, movido pela inveja, perceberia o seio bom que o frustra como egoísta, malevolente, por guardar o leite amor-vida para si. E o ataque invejoso se dirige justamente contra a bondade do seio. Quanto melhor o objeto, mais ele pode despertar inveja e ser atacado. Isso é o contrário do que se pensaria, né? Que o bom objeto acalmaria a agressividade. Na inveja, não. A inveja ataca o bom objeto tentando estragá-lo, por exemplo, projetando partes más, fezes, urinas simbólicas, para dentro dele, contaminando o leite bom. Isso impede a construção de um bom objeto interno, estável e seguro. É por isso que a inveja é considerada por Klein pior que os impulsos destrutivos comuns que normalmente se dirigem ao objeto mau ou frustrador. A inveja seria, então, a grande antagonista da gratidão? Perfeitamente. O desenvolvimento psíquico dependeria fundamentalmente do equilíbrio entre essas duas forças primordiais, ligadas aos instintos de vida, gratidão, amor e morte, inveja, ódio destrutivo. Klein chega a falar de uma relação triangular primal na inveja. Eu achava que era dual. Ela mantém a ideia de que a inveja é primariamente dual,
mas introduz uma nuance interessante. A inveja como uma rivalidade com o próprio seio pela sua capacidade de produzir leite, amor, vida pela sua criatividade. Seria uma relação sujeito, seio, leite, vida. Uma inveja da capacidade criativa do objeto. E quais seriam as defesas contra uma inveja muito intensa? São defesas geralmente problemáticas. Intensificar ainda mais o ódio e os ataques, recorrer a uma idealização muito rígida e frágil, gerar confusão entre bom e mal para não ter que lidar com a inveja do bom, fortalecer a cisão, ou, a única saída potencialmente mais adaptativa, seria fugir daquele objeto invejado para outros objetos, o pai, por exemplo. Mas isso só funcionaria se um mínimo de amor pela mãe tivesse sido estabelecido antes. E o paradoxo, como o Petteton aponta, é que essas defesas só funcionam se a inveja já for moderada. Se ela for muito intensa, parece que o destino está selado pela Constituição. Exato. Essa é a conclusão um tanto determinista que parece emergir da teoria tardia da inveja. O fator quantitativo constitucional ganha um peso enorme. Isso nos leva a uma visão geral da metapsicologia kleiniana final. Como ela via o ego, o superego, os instintos nesse modelo? O ego kleiniano é presente e ativo desde o nascimento. Suas funções primordiais são lidar com a ansiedade, através da projeção, introjeção, cisão, buscar integração e se relacionar com objetos. Mas não tem uma contradição? O ego é ativo desde o início, mas ao mesmo tempo ele é construído pela introjeção do bom objeto? Sim, parece uma contradição. A forma de conciliar isso é pensar num ego inicial ativo, mas muito frágil, incoerente, não integrado, como Winnicott escreveria. A integração viria depois, guiada pela introjeção da unidade do bom objeto. A consciência de si seria secundária à percepção da unidade do objeto. E essa integração ocorreria em estágios. Sim, primeiro na posição esquizoparanoide, uma integração parcial. O bom ego se funde com o bom objeto, ambos cindidos do mau ego e do mau objeto. Depois, na posição depressiva, ocorreria a integração dos aspectos bons e maus, tanto do self quanto do objeto, levando a um ego mais coeso e realista. E o superego? O superego kleiniano também é muito precoce, originando-se das primeiras introjeções. Inicialmente, ele é quase indistinguível do ego ideal ou do objeto bom idealizado. Mas também tem um lado terrivelmente persecutório, ligado aos objetos maus introjetados e aos impulsos sádicos projetados. Com a internalização das figuras parentais reais e a elaboração da posição depressiva, o superego se tornaria menos cruel, mais protetor, mas permaneceria como uma instância distinta do ego. E a tópica kleiniana? Tem id, ego, superego, como em Freud? É diferente. Klein não usa o conceito de id como um reservatório indiferenciado de pulsões. Para ela, a oposição fundamental desde o início é entre o bom e o mal, entre amor e ódio, vida e morte. A divisão inicial do mundo psíquico parece seguir essa linha. Todas as grandes oposições coincidem. Vida-morte, amor e ódio, gratidão e inveja, bom objeto, mau objeto, bom self, mau self. Não há um id neutro. E a teoria dos instintos? É um dualismo radical. Sim, um dualismo vida-morte aplicado de forma muito concreta. O instinto de morte busca a desunião, a fragmentação, a autodestruição, voltada para dentro ou projetada como ódio. O instinto de vida busca a união, a integração, o amor. Eles estariam sempre misturados, e a força relativa de cada um, determinada constitucionalmente, definiria a dinâmica psíquica. E a força do ego, tão importante na clínica, estaria ligada a quê? Diretamente à predominância do instinto de vida sobre o de morte. Um ego forte seria aquele com maior capacidade de integração, de amar, de estabelecer boas relações objetais, de tolerar ansiedade e frustração. É a força do núcleo bom do ego que permite a integração posterior. Chegamos, então,
a grande questão que paira sobre a obra tardia de Klein. A questão da mudança. Se a constituição, a força dos instintos, a inveja primária tem um peso tão grande, qual o espaço para a influência da experiência, do ambiente, da análise? Essa é a tensão não resolvida, como você diz. Klein enfatiza cada vez mais a Constituição, mas nunca nega completamente o papel da experiência. Experiências boas podem fortalecer o instinto de vida, a gratidão. Experiências ruins, privação excessiva, falta de amor, podem reforçar o instinto de morte, a avidez, a inveja. Mas a experiência parece agir mais como um gatilho ou um modulador, do que como um fator determinante por si só. Ela age sobre o que já está lá, inato. Cria-se um círculo vicioso ou benigno que parece pré-determinado. Há um risco grande dessa leitura. O papel da análise nessa ótica seria principalmente o de ajudar o paciente a diminuir a cisão, a promover a integração, a passar da predominância da posição esquiza-paranoide para a depressiva. O objetivo seria alcançar maior integração, harmonia interna, profundidade e riqueza do ego. Mas e a reação terapêutica negativa? Aquele paciente que parece piorar com ajuda. Klein a ligou diretamente à inveja primária intratável. O paciente invejoso atacaria a bondade e a criatividade do analista, vistas como o seio bom, impedindo qualquer progresso. Isso aponta para os limites da terapia, segundo essa visão. É uma visão um pouco pessimista em alguns aspectos, mas, ao mesmo tempo, a riqueza dessa tensão entre inato e experiência talvez reflita a própria complexidade da realidade psíquica, não? Exatamente. Talvez a força da teoria kleiniana esteja justamente em não oferecer respostas fáceis, em manter essa tensão viva, em nos forçar a considerar ambos os lados. A força dos determinantes internos e a importância crucial das experiências relacionais. E apesar desse foco nos fatores internos, Pedito conclui que as concepções tardias de Klein têm aplicações e até confirmações interessantes em pesquisas mais recentes sobre bebês. Sim, paradoxalmente. A originalidade de Klein foi postular relações objetais e um psiquismo complexo desde o nascimento. Um amor objetal real, ainda que confuso, dirigido à mãe desde os primeiros dias, mesmo que determinado por mecanismos inatos. Isso contrastava com as visões da época, Freud, Spitz e Mahler, que postulavam um narcisismo primário anobjetal mais longo. E as pesquisas confirmariam o que, por exemplo? Pesquisas posteriores mostraram que os bebês são capazes de reconhecer a mãe muito cedo, Carpenter já falava em 2 semanas, que têm um interesse inato pelo rosto humano, pela voz, pelo toque, que reagem à fala humana desde as primeiras horas, Condon e Sander, que o sorriso social é mais precoce do que se pensava e que existe imitação neonatal, Meltzoff e Moore. Tudo isso sugere uma capacidade de relação e interação muito anterior ao que se imaginava. O bebê já nasceria programado para a relação? Parece que sim. E a teoria kleiniana, com sua ênfase na relação objetal primária, mesmo que fusional, via identificação projetiva e introjeção, e no ego ativo desde o início, oferece um quadro teórico para entender essa intersubjetividade primária que a psicologia do desenvolvimento vem confirmando. Então, mesmo a ideia de uma relação primária fusional, narcísica, onde o ego se forma pela identificação com o objeto, bom é dentro eu, mal é fora outro, encontra paralelos nas observações. Sim, a dificuldade teórica é conciliar a ideia de fusão com a de projeção e introjeção, que implicam alguma distinção eu-outro. Mas talvez para o neonato não haja a projeção e introjeção no sentido adulto, mas sim essa dinâmica mais básica de fusão com a presença boa e rejeição da alteridade má. O ego se formaria na e pela construção da imagem do objeto, num narcisismo primário que é, ao mesmo tempo, a primeira relação objetal. Impressionante como a teoria, mesmo com suas tensões, continua a gerar insight. Sem dúvida. É um legado complexo, mas extremamente rico. Bom, acho que fizemos um percurso bem extenso por essa evolução do pensamento kleiniano pós-1932, guiados pela análise do Petoto. Sim, uma jornada e tanto. Começamos com a posição depressiva como eixo central, ali entre 1935 e 1945, com a descoberta do objeto total, ansiedade específica de perda e culpa, os mecanismos de defesa como a cisão, ainda depressiva,
a posição maníaca e a importância crucial da reparação, da introjeção do bom objeto, da construção do mundo interno. Isso. E vimos como ela conectou tudo isso ao desenvolvimento infantil, desmame, Édipo, neurose infantil, criando um modelo bem integrado, embora já com suas tensões internas. E aí veio a grande virada de 1946, com as notas sobre alguns mecanismos esquizoides. A formalização da posição paranoide-esquizoide. Exatamente. Com a cisão agora esquizoide e diferenciada em binária versus fragmentação e a identificação projetiva ganhando protagonismo. E também a descrição de estados como a confusão. Isso trouxe uma nova luz sobre os primórdios do psiquismo e os funcionamentos mais psicóticos. E, por fim, esse retorno forte à metapsicologia dos instintos, com a introdução da avidez e, principalmente, da díade fundamental, gratidão versus inveja. Sim, com a inveja primária ganhando um papel quase determinante, ligada ao conhecimento inato do bom seio e à criatividade primordial. E a gratidão como expressão do instinto de vida, base da saúde mental. Isso levou a um modelo final com forte ênfase nos fatores constitucionais. Recapitulando assim, fica ainda mais clara a complexidade, as reviravoltas, as tensões, mas também a coerência interna na busca da Klein por descrever as camadas mais profundas da mente. É uma obra em constante movimento, né? E o valor clínico desses conceitos, mesmo os mais abstratos ou controversos, para entender o sofrimento psíquico normal e patológico, continua inegável. Eles nos dão ferramentas para pensar o muito primitivo. Sem dúvida. E para fechar essa nossa longa conversa, fica então aquela reflexão, quase uma provocação que emerge com força dessa fase final do pensamento kleiniano. Aquela que a gente já mencionou, né? Exato. Diante dessa metapsicologia tardia, com essa ênfase tão marcante nos fatores constitucionais, na luta primordial entre instintos de vida e morte, manifesta como gratidão e inveja? A pergunta que fica é: qual o espaço real, efetivo, que resta para a transformação psíquica significativa através da experiência? Seja a experiência da análise, sejam as vivências relacionais ao longo da vida. Como a gente concilia essa força imensa do inato, que parece quase predestinar certos caminhos, com a própria aposta na plasticidade, na possibilidade de mudança, que é o que fundamenta a nossa prática clínica, o nosso trabalho terapêutico? É a questão sobre os limites e as potencialidades da intervenção terapêutica diante desses determinantes primordiais que a Klein descreveu de forma tão crua, talvez. Até onde podemos ir? O que realmente pode ser modificado? Fica aí a reflexão. Uma questão aberta, fundamental, que nos desafia a pensar continuamente sobre a natureza da psique humana e do nosso trabalho. Uma excelente questão para continuarmos pensando, sem dúvida. Mantém o legado kleiniano vivo e nos instigando. Com certeza. Agradeço imensamente por essa troca tão rica e profunda sobre Melanie Klein. Foi um prazer mergulhar nesses conceitos com você. O prazer foi meu. É sempre bom revisitar e discutir essas ideias. E esperamos que essa exploração extensa tenha sido esclarecedora e estimulante para todos que nos acompanharam até aqui. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima.